Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. É mais um prazer aqui trazer para vocês mais conteúdos. E hoje nós vamos aqui trabalhar um tema muito profundo, né? Mas um tema necessário. A salvação não é obra humana. Isto é, não depende de você e muito menos depende de uma outra pessoa ou uma outra agência. É justamente isso que a gente vai ver com mais nitidez, com mais precisão, quando nós formos analisar o ponto 3 sobre as soteriologias inadequadas de hoje, falando sobre as testemunhas de Jeová. Um rápido comentário aqui. A salvação não está em Cristo. Quem segue as testemunhas de Jeová, identicamente isso pode ser atribuído a todas as religiões, não só as testemunhas de Jeová. Porque as testemunhas de Jeová, a salvação, do mesmo modo como não está em nenhuma outra religião, né, não está em Cristo, mas a salvação para a religiosidade, para a crença das testemunhas de Jeová, a salvação está na organização religiosa delas. Isso, por sua vez, difere do que a Bíblia ensina, ou seja, só aquela forma de religião, só aquela aparência de piedade, só aquele traço de uma má tradução, só aquele tipo de fé, né? Só o fato de você estar participando, indo, frequentando, sendo membro, sendo dizimista, enfim, fazem todos os deveres conforme as religiões fazem, você pode ser salvo. Por isso que a salvação não está em Cristo. A salvação está em você obedecer o pastor, obedecer o padre, obedecer a organização da testemunha de Jeová, enfim, assim por diante. É você obedecer uma outra pessoa ou uma entidade, uma agência humana para poder você ser salvo. E é óbvio que eles têm o seu argumento, certo? Eu vou aqui fazer a leitura, né, do texto áureo, verdade prática, e quando a gente entrar aqui no tópico 3, né, as soteriologias inadequadas de hoje, eu vou fazer uma pergunta, e nessa pergunta eu vou explicar de uma forma, não que eu não vou voltar para a lição, de uma forma que você vai entender bem. Né? Porque durante a Idade Medieval, com a ascensão de um império que está ainda hoje em dia sendo conduzido pelo Anticristo, que nada mais nada menos é que é a Igreja Católica, a Igreja Católica, quando ela se forma, ela já está devota ao Anticristo. Então, nesse momento, se criou a ideia de que fora da Igreja não há salvação. É assim como as testemunhas de Jeová fazem, é assim que talvez aonde você frequenta se pense dessa forma, né? Porque o que a gente vai ver na Escritura é que a salvação ela não está em uma área geográfica, por exemplo, em Israel, no Monte Sinai, entendeu? Onde Jesus nasceu, não é dessas estruturas naturais ou humanas, certo? Mas nas obras e nos méritos de Cristo na cruz do Calvário, né? E o fato de esse novo nascimento ser produzido pela Trindade em nossas vidas. Isso é, portanto, salvação. Só que essa salvação no cristianismo era une os salvos. E esses salvos unidos se tornam a igreja. E eles precisam o quê? De um espaço geográfico para propagar o evangelho, enfim, fazer toda a atividade da fé cristã. Mas não confundir que o fato de você participar da Igreja de Cristo ou de uma religião, isso não salva você. O que salva você é a crença, é a operação do Espírito Santo em sua vida, que é a terceira pessoa da Trindade, e assim você é, portanto, salvo, manifestando, obviamente, os dons espirituais e os frutos do Espírito, que, de certa forma, vai cada vez mais validando, comprovando, garantindo e evidenciando constantemente a salvação que está em Cristo. Ok? E assim a gente pode verificar aqui no texto áureo, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, verso número 5. Então está aqui
um versículo bíblico que nos ajuda a entender bastante esse tema. Também nós temos aqui na leitura diária alguns versículos que nos ajudam a entender melhor. Por exemplo, Salmos 146, versículo 3, que vai trabalhar a questão de somente Deus a salvação. João capítulo 3, versículo 16, Jesus Cristo é o único Senhor do mundo. Romanos capítulo 5, versículo 1, a fé em Jesus é suficiente para salvação. E Gálatas capítulo 2, versículo 16, ninguém é salvo pelas obras da lei. E aqui a verdade prática é: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Ou seja, nós somos salvos por um ato de graça soberano de Deus que não precisa de nada nosso e que isso somente é possível por meio de Jesus Cristo e não pelo Papa, pela Igreja Católica ou por essas práticas religiosas inúteis e vãs, pois que não vem de obras humanas. Dentro da teologia protestante cristã, nós temos um debate que é importante e é interessante, dependendo da motivação. Né? Tem motivação que é ruim, outras motivações que são boas para o aprendizado. Né? Essa é a questão do calvinismo e arminianismo. Né? O texto que vão debater muito é Efésios capítulo 2, verso 8. Essas duas formas de interpretar não contradiz, a princípio, o texto bíblico, né? Porque a primeira, o calvinismo, vai se basear toda a sua cosmovisão sobre a salvação da soberania de Deus, né? Levando em consideração a questão do pecado original e tudo mais. Do mesmo modo, os arminianos, porém, com ênfases invertidas, né? O calvinismo, o arminianismo não foca exatamente tudo na soberania. O calvinismo foca tudo nisso. Enquanto o arminiano ele foca no livre-arbítrio, não é, das escolhas humanas. E é possível encontrar textos bíblicos que tratam desse assunto e, ao mesmo tempo, também textos bíblicos que tratam do assunto soberano. Existem essas divergências, mas existe essa cooperação de entender essas duas questões aí, que não são contraditórias, mas são divergentes e, ao mesmo tempo, paradoxo. Paradoxo não é contraditório, é antibíblico. Diferente de acreditar que a salvação ela depende de uma estrutura física de um outro ser humano, né? Ou de uma divindade que não é um Deus verdadeiro. E esse texto é de Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Porque pela graça sois salvos. Por isso, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem de vós, é dom de Deus. Né? Então, vou no original, vou na gramática, e cada um vai aí, os arminianos calvinistas vão trabalhar muito esse texto, né? É importante também saber disso, certo? Mas a gente vai dar continuidade aqui, tá bom? Introdução. Deixa eu botar para vocês aqui a introdução. A introdução tá assim. Só para vocês dar. A palavra-chave é salvação, né? O tema aqui é salvação. Me permitam dizer só um ponto aqui, tá, pessoal? É o texto que é debatido muito por calvinistas e arminianos, Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Mas é importante que tanto calvinistas quanto arminianos entendam que o versículo 1, certo? E versículo 12, 13 e assim por diante, o 1, o 12 e o 3, são importantíssimos para melhor entender esse texto aqui do versículo 8. Por quê? Só para você entender. O versículo 1, não, porque nós temos a graça preveniente. Os arminianos dizem assim, tudo bem, ok. É possível ter isso no texto bíblico, tá? Esse conceito, ok, positivo. Porém, tendo ou não tendo, né? Porque no calvinismo não tem graça preveniente. Se tem ou não tem, o versículo 1 vai te ajudar a não ficar em dúvida, não ficar em desespero, né? Mas encontrar uma solução diante dessas questões profundas. Que é, por exemplo, o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, a natureza humana, o ser humano está morto. Ou seja,
mesmo ele tendo a graça proveniente, o ser humano está morto. E sendo uma figura de linguagem, certo? Sendo uma analogia, sendo uma comparação, sendo um fenômeno físico ou espiritual, a princípio, o estado morto, quando se pega um morto, uma coisa morta, aquela árvore, aquele animal, aquele ser humano, não consegue produzir nada, a não ser o fim do seu corpo, do objeto, certo? E assim é o ser humano. O ser humano ele não consegue andar quando está morto, não é isso? Então não tem como você dizer assim, é o morto, mas que pode abrir os olhos. É o morto que pode ainda bater o coração. Não existe meio termo. Nós estamos 100% mortos, profundamente mortos, pecados e delitos, certo? Tendo ou não tendo graça providente, a gente está morto. Então só o ato de misericórdia de Deus é que faz a gente ter vida. Então também não adianta dizer que tem vida e depois ter vida se eu tenho vida. Então ou a gente está morto ou a gente não está. Então eu acredito que você vai te ajudar a entender melhor, né, a como conduzir esse assunto, certo? Se você fosse aprofundar no calvinismo, né, e no arminianismo, certo? E os versículos bíblicos aqui vão te ajudar mais ainda. Então, a gente percebe isso, né, não somente a profundidade, mas a complexidade do assunto, importante também de ser trabalhado isso. Na introdução, porque na introdução diz assim: deixo claro a impossibilidade de qualquer pessoa agariar a salvação por meio do seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sem ter necessidade de Deus, senão por intervenção direta divina, por meio do Espírito Santo. Ou seja, aqui é ao mesmo tempo calvinismo e arminianismo. Por quê? No calvinismo, a salvação só é realizada pela ação de Deus. Deus vai criar a restauração, vai criar a vida do ser humano, vai dar ao ser humano o entendimento para que ele possa desejar cada vez mais a salvação. E quando ele deseja essa salvação é como se o outro estivesse também escolhendo a salvação. Aí está o arminianismo entrando em ação, entendeu? Mas no arminianismo não pode haver escolha, salvação, a não ser também se o Espírito de Deus haja. Porque nós mesmos sabemos, pela escritura e pela experiência humana, se você for no centro de prostituição ou numa academia de esquerdista, a maioria está ali, está perdido, né? Obviamente, perdido. Muitos deles, ou se não todos eles, não buscam Deus. Obviamente, porque aquele próprio ambiente não produz isso. E eles próprios não produzem essa busca de salvação. Nem os ricos produzem essa busca de salvação. Somente o Espírito Santo. Então nós temos aí, quando ele produz, o Espírito Santo produz a salvação, é calvinismo, de uma forma assim muito simplista. Quando o homem percebe, eita, eu estou errado, eu piquei, eu estou sem salvação, eu preciso de salvação, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso me santificar, eu preciso ir para a igreja, eu preciso de Cristo, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da graça de Deus. Isso aí, arminianismo. E aqui nós entendemos aqui já toda essa complexidade se envolvendo e ao mesmo tempo tendo as distinções devidas. Tópico 1. A salvação sob a graça de Deus. Isso foi pregado pelos primeiros reformadores e é pregado pela própria Escritura. A descrição do estado espiritual do homem. Qual é o estado espiritual do homem? Temos a psicologia dizendo uma coisa, temos a antropologia dizendo uma coisa, temos as ciências sociais, as ciências políticas dizendo uma coisa, mas o que a Bíblia de fato diz sobre a descrição do estado espiritual do ser humano? Efésios capítulo 2, verso 1, verso 2 e o verso 3. Basicamente nós andamos segundo o curso deste mundo. Verso 3, andávamos nos desejos da nossa carne. Éramos, por natureza, filhos da ira. Isso é a descrição do estado espiritual da cultura e do próprio ser humano. A dura realidade do pecado, encontrada em Efésios capítulo 2, é o quê? Mortos em ofensas e pecados. Andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar.
do Espírito que agora opera no fim da desobediência. Andávamos dos desejos da nossa carne. Éramos, por natureza, filhos da ira. É uma triste fotografia da raça humana. Portanto, nós não temos capacidade ou esforço ou, né, assim, o ato de abraçar, né, e de desejar a salvação, a santificação. Até porque a gente, quer ou não, a gente é contrário a isso. Nós já nascemos assim, contrário à palavra de Deus. Só você perceber que você vê aí situações que te atraem para fora da palavra. Não existe basicamente muitas as situações que te atraem para a palavra, porque a nossa natureza ela está corrompida. Então, a nossa mente, nossos atos podem produzir coisas que vai contra a Escritura. E de fato é assim. Mas por meu Espírito Santo a gente vai sendo regenerados, né? E no final das contas a gente vai ser restaurado, 100%. Bem, mortos em ofensas e pecados, a gente está vendo isso. A expressão, e vos vivificou, ou seja, Deus te dá vida. Vida em abundância, né? E nos vivificou juntamente com Cristo. Revela a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores. Que a salvação só é possível mediante a graça de Deus. E sem essa graça, ninguém pode ser salvo. Então, a gente não somente foi vivificado, mas também juntamente com Cristo, ou seja, a gente foi salvo e agora andamos em Cristo. Então, por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Isaías 59:2. E não significa aniquilação espiritual e total. Então, aqui já vai haver uma divergência, uma separação, uma compreensão mais arminiana, certo? Aí vai trabalhar aqui a exegese do texto, versículo do 8 ao 10, certo? Diz assim, essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação, tentativa de salvação com ajuda humana ou qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino no qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. E não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa, ou seja, seria completamente certo se Deus jogasse e deixasse toda a humanidade ir para o inferno. Não teria nada errado. Não havia nada errado. Toda a humanidade, desde Adão até o dia de hoje, ou daqui a 1 milhão de anos, enfim. Toda a humanidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós já estamos julgados. Nós já somos merecedores do inferno. Né? Porque a gente foi contra Deus. A gente está contra Deus. Nossa natureza caída está contra Deus. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Não é? Então, mas Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, pela sua misericórdia, porque Ele quis, porque Ele desejou salvar o homem, fazer uma criação mais perfeita, não que antes não fosse, mas Ele vai pegar aquilo que foi totalmente destruído, totalmente jogado, totalmente perdido, e dar uma nova vida, restaurar, fazer algo novo, algo perfeitamente perfeito. Veja que coisa interessante. Então a gente tem um favor imerecido, ou seja, não tem nada de errado. Deus me conduziu ao inferno, certo? Porém, pela sua graça, Ele me retira do inferno e leva para os céus, pela obra do Espírito Santo, pelo seu Filho também. Isso é muito complexo, muito interessante. Tópico 2. Soteriologias inadequadas na antiguidade. A questão dos reencarnacionistas, que é o espiritismo, né? E coisas semelhantes a essas. Bem, ensinos religiosos inadequados sobre a salvação existem hoje e antigamente. O primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelo Hare Krishna, kardecismo e muitos outros. Porém, a salvação, pelo seu próprio esforço e sem Jesus, trata-se de uma crença antibíblica. Ou seja, todas essas citações aqui, e existem muitas outras, é antibíblico conviver ou acreditar nessas situações aqui. Porque é pelo esforço e é sem Cristo. Então, se
pelo esforço, e sem Cristo não adianta perder tempo. E contraria Salmo 78, versículo 79, e Hebreus capítulo 9, versículo 27, e João capítulo 9, versículo 13. Temos os Galacionistas, é o nome dado aos regalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo, da província da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como a condição para a salvação. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. A gente trabalhou isso aí, se eu não me engano aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu pego aqui o questão aqui. Eu acho que foi sobre o capítulo, na lição número 2, né? Que a gente trabalhou aqui. Lição número 2. A gente trabalhou sobre a tendência judaizante no início da igreja, né? Eles queriam fazer a circuncisão, guardar o sábado, tudo isso para a salvação, mas isso era inútil, ok? Lembrando apenas esse ponto aí, dentro do tópico primeiro. No segundo tópico da lição, nós estamos estudando no dia de hoje. Também nós tivemos os gnósticos. Eles continuam no passado e também no presente. Outras formas de agir, outras marketings, né, e outros tipos de falsos argumentos. Bem, o maniqueísmo, o que é isso? Fundado por Mani, na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e reino da luz. Os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e dos seus poderes planetários. Essa libertação só é possível por meio do conhecimento místico, gnóstico, uma espécie de iluminação espiritual que só os privilegiados têm, limitada aos espirituais, né? Então, os demais são pessoas materiais, não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos que existe a justiça do mal, proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e seu Filho Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas. Uma ótica aí arminiana, né? Bem, as soteriologias inadequadas de hoje. Tópico 3. Eu fiquei espantado porque esse questionário não falou sobre o catolicismo. Eu acharia mais interessante ele falar sobre o catolicismo e testemunho de Jeová, certo? De que islamismo. Aí não tem muito islâmico aqui em Pernambuco, no Brasil. Mormondismo a gente até tem, beleza. Mas islamismo ficou distante da nossa compreensão. Mas catolicismo e testemunho de Jeová, ok. Bem, eu aqui vou contar aqui um aspecto histórico que vai mastigar, né? Vai envolver diretamente o islamismo, o mormonismo e a testemunho de Jeová, no exemplo que eu vou dar. Por quê? Existe a ideia, uma doutrina, de que você é salvo se você for batizado nas águas, se você estiver participando das festividades da igreja, se você estiver realmente sendo 100% um grande membro, frequentador de uma religião, independente se é cristã ou não. Então, nunca deixa de faltar, sempre dar seu dízimo, sempre se esforçar, sempre pagar o preço, né? O catolicismo é a maior religião falsa do mundo, porque trabalha dessa forma. É tanto que sai desse povo aí, ou pelo menos dos líderes do catolicismo, que fora da igreja não há salvação. Ou seja, eu, o seu Firmino, estou perdido. Eu vou para o purgatório, eu vou para o inferno, porque eu não faço parte da igreja católica. Entendeu? Assim como qualquer outra pessoa, assim como qualquer outro protestante, como qualquer outro calvinista, como qualquer outro arminiano. Certo? Porque a Testemunha de Jeová, o islamismo, o mormonismo e o catolicismo, como exemplo principal, eles entendem que a agência, a organização, aqueles grupos de homens santos, né? Os padres, os bispos, os arcebispos, esse nome, né? Essa forma de religiosidade é que de fato salva. Porque a salvação não está em Cristo. Ou seja, a religiosidade e a religião que não segue a escritura, elas dizem que elas próprias salvam a si próprias e que não precisam de Cristo. É tanto que o Papa,
ele é o substituto de Cristo. Não, não, a igreja cristã, a Bíblia, não aceita Papa. Na verdade, o Papa é o anticristo. Não aceita o islamismo, não aceita o mormonismo, não aceita o testemunho de Jeová, porque tudo isso é o fruto do anticristo. Então a salvação não está em Cristo, né? Entenda isso, que você pode até não estar participando da igreja por algum motivo de doença, de trabalho, de distância geográfica da igreja que você faz parte, né? Por falta de condição financeira, né? Por questões biológicas, enfim, várias situações, né? Mas se você tem o Espírito em sua vida, se os frutos do Espírito se manifestam em sua vida, se você estuda a palavra de Deus, se você prega o Evangelho, se você procura viver o Evangelho, você é salvo. Aí você vai se reunir com pessoas que têm esse mesmo entendimento e assim a igreja é formada. Mas se você acredita em Deus, sai para um barzinho, vai jogar futebol, fica brincando com safadeza, não acredita na Bíblia, aí você está perdido. Entendeu? É bem diferente. Então, de certa forma, o que aconteceu? Deixa eu pegar aqui o assunto. Bem, muitos dizem e assim acreditam que fora da igreja não há salvação. Porém, o que a gente está vendo aqui nesse estudo é que fora de Cristo não existe salvação. Fora das religiões, sim. Fora da igreja católica, fora do espiritismo, fora do budismo, fora da Testemunha de Jeová, existe salvação sim. Porque a salvação está em Jesus Cristo. Não está na organização religiosa, certo? Veja só, a expressão fora da igreja não há salvação vem do latim extra ecclesiam nulla salus. Então tem origem nos primeiros séculos do cristianismo, mas não é cristã e foi amplamente difundida na teologia católica e assim passada para muitas igrejas, até protestantes. Até a igreja protestante tem um pouquinho dessas heresias e sim, muitas vezes não percebida. Sua formulação se desenvolveu no decorrer do tempo, especialmente em debates sobre a necessidade de estar sempre na igreja para ser salvo. É assim que se pensa hoje em dia e no passado, né? Porém, a gente está vendo que não é assim que isso acontece. Bem, as primeiras referências a essa má interpretação, a essa heresia, vem de São Cipriano de Cartago, ali por volta do ano 258 depois de Cristo. Um dos primeiros a usar essas ideias e escreveu até mesmo assim, ó: ninguém pode ter Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. Veja que abominação. E assim, é a Testemunha de Jeová, a mormonismo, muitas igrejas evangélicas são assim, né? Você falta um mês, uma semana, né? Não sabe nem por você, não se como você está, e despreza você, né? Porque você acredita que a igreja é mãe, a igreja salva, enfim, isso é heresia. Então ele argumenta, São Cipriano de Cartago argumentava que a unidade com a igreja era essencial para a salvação, rejeitando grupos considerados heréticos e carismáticos. Ou seja, Cristo, quando nós somos de fato salvos, estamos envolvidos um com o outro, né, na comunhão dos santos. Mas a organização não nos salva, entendeu? E o que de fato é essencial não é ir à igreja, mas ser a igreja, vivenciar o evangelho, compartilhar o evangelho e ao mesmo tempo, obviamente, estar inserido na comunidade protestante, evangélica, enfim, né? Assim, portanto, evidencia, né, o ato de você ser salvo, não porque você está ali, mas porque o Espírito Santo está atuando na sua vida, porque a estrutura física não te salva de forma nenhuma, ao contrário, ela vai ser derrubada. Também Santo Agostinho, um homem muito estudioso, mas ao mesmo tempo cego e ao mesmo tempo burro. Santo Agostinho foi inteligentíssimo. Em algumas partes da escritura foi ótimo, porém muito burro e muito cego nesse sentido. Também reforçou essa má compreensão, essa má ideia, dizendo que aqueles que estão fora da comunidade da igreja, essa igreja aqui é a igreja católica, tá? Fora da comunidade da igreja católica, não podem ser salvos. Entendeu? Olha aí a abominação que se cria, né? Porque não se entende corretamente o que é salvação. Muitas vezes a pessoa está passando uma situação, não, se eu melhorar, se eu conseguir, se eu fizer, eu vou para a igreja. Porque pensa que a igreja está condicionada à salvação. Não, não, nada disso. A Bíblia diz que
Quando a gente ouvir o Velho Espírito Santo, a gente não pode rejeitar, não é? A Bíblia diz que se com tua boca confessar, diz que o Senhor ressuscitou dos mortos, e assim por diante, né? Ele confessar entre os homens, ele confessar dentro do Pai, dentro dos seus anjos, e assim você é salvo, né? Quem crê em batizar é salvo, entende? Não é porque você vai fazer parte da igreja, de uma organização, não, não é nada disso. Mas essa doutrinação fez a gente acreditar que estar na igreja é salvo. Não. Às vezes é pior. Porque muitas vezes a igreja ela se torna apóstata e você vai para essa apostasia, né? Esses são os primeiros momentos. Depois temos o desenvolvimento pior na Idade Média. O Conselho de Florença, aí por volta de 1438, 1445, afirmou o seguinte, de maneira terrível, espantosa, fora da escritura, que a Igreja Romana, que é a Igreja Católica, crê firmemente, professa e prega que ninguém fora da Igreja Católica, nem pagãos, nem judeus, nem hereges ou cismáticos podem alcançar a vida eterna. Veja como é o tipo de pregação antigamente e como é hoje. Você precisa apenas receber Jesus Cristo, estudar a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo te transforme. Ao mesmo tempo que a comunidade do santo vai crescendo, você vai se unindo, se fortalecendo e assim o nome será glorificado. Mas o pessoal prefere acreditar que a igreja é salva. Então essa é uma visão baseada numa má crença de que a igreja é o único caminho, a única verdade e a vida para Deus. Trocaram a igreja por Jesus Cristo. Mas nós aqui estamos estudando que é importante Jesus Cristo. Bem, o Concílio de Trento, aí pelo ano 1545 a 1563, também falou a mesma besteira. Durante a Contra-Reforma, o Concílio de Trento reafirmou que a Igreja Católica era a única depositária dos meios necessários de salvação, rejeitando a Igreja Católica e assim você estaria perdido. E a Igreja Católica rejeitou todas as afirmações bíblicas que os protestantes falam sobre a salvação pela fé apenas em Jesus. Também o Concílio Vaticano II, já em 1962 a 1965. Então a Igreja Católica vai procurar suavizar, enganar cada vez mais o povo. Ele escreveu um documento chamado Lumen Gentium, em 1964, dizendo que não católicos e até mesmo pessoas de outras religiões podem ser salvas se buscarem sinceramente a Deus. Ou seja, essa sinceridade, esse Deus ali, não é o Deus da Bíblia, não, mas o Deus Papa, é o Deus da igreja deles, entende? A conclusão é o seguinte, que, conforme Tito, capítulo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Por quê? Pela graça e salvos. Por meio da fé. Não é por meio da igreja. Por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Então, fora da igreja, nossa salvação é uma má interpretação. Na verdade, fora de Cristo, não existe salvação. Você pode até frequentar a igreja, participar de todas as religiões, mas está perdido. Mas se você estiver em Cristo, você está sempre salvo. E a gente pode até dizer, houver salvo para ser salvo, né? Então, essa expressão, fora da igreja, nossa salvação, é pregada pelo catolicismo, pelo testemunho de Jeová, pelo mormonismo, pelo islamismo e por todas as religiões. Ela vai surgir aí por volta, essas ideias devem surgir por volta de 3, vai ser consolidada, modificada, desenvolvida, adaptada na Idade Média e reafirmada no Concílio de Trento e reinterpretada, suavemente romantizada a partir do século XX para incluir uma visão mais obscura, relativista, inclusiva de uma salvação que não salva, certo? E a conclusão é o seguinte, entendemos que somente pela graça de Deus é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano da graça e bondade de Deus. É a misericórdia divina que nos leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, e nem ato de o pecador receber a dádiva divina. Se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para os poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos, né? Então, e termina aqui falando calvinismo e termina com arminianismo, né? Querendo ou não,
É isso que está acontecendo, mas entendemos aqui que a predominância é arminiana, então, mesmo assim, a salvação ela está única e exclusivamente no fato de você estar em Cristo, certo? Se você está em outra religião, venha, aceita Cristo, participe da igreja protestante evangélica que estuda a palavra de Deus, que acredita no Espírito Santo, na Trindade, enfim, tá bom? Então, Deus abençoe, bom estudo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí. E desculpa o tempo aí que eu essa semana não consegui fazer vídeos, tá? Então, eu passei por muitas dificuldades técnicas e geográficas, mas eu consegui um tempinho aqui, de maneira rápida, trabalhar aqui com vocês esse assunto muito profundo. É óbvio que é um assunto que é extenso e que nós talvez lá na frente venhamos a voltar a mencionar esse assunto, mas o importante e o necessário no momento é vocês entenderem esse tema. Né? Primeiro, nós estamos mortos, todo ser humano está morto, tá? Entenda que é um fato de que não podemos fazer nada, a não ser com o Espírito Santo de Deus. Depois daí sim, a gente vai ter mais consciência, ter mais compreensão, não é? E nós tínhamos uma natureza que era contrária ao reino de Deus. E para que isso mudasse, foi necessário que Deus nos desse a graça divina e viesse seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E que não existe uma agência, uma igreja X que vai salvar você, mas sim o Espírito Santo de Deus. Certo? Deus abençoe, forte abraço, bom estudo, boa EBD, um ótimo estudo para vocês. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, desse canal, quiser nos ajudar, entre em contato conosco, compartilhe o vídeo, se inscreve, dê seu like, dê seu comentário e até o próximo vídeo.